O julgamento do núcleo 2 da suposta trama golpista está ocorrendo neste momento. O advogado de defesa de Felipe Martins sinaliza que, pelas mãos do ministro André Mendonça, a ação penal contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro pode ser suspensa. A repórter Berenice Leite traz mais informações para o nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Berê, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Uma ótima semana que está só começando. E hoje já tivemos início, então, a primeira audiência desse núcleo 2 e também uma expectativa por parte dessa decisão do ministro André Mendonça, que, por sorteio, deve analisar esse mandado de segurança impetrado pelo advogado Jeffrey Chikine, que compõe a defesa do ex-assessor internacional Felipe Martins, que é ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Bom, esse mandado de segurança, ele tinha dois objetos ali. O primeiro seria suspender a audiência que já está acontecendo, começou às 14 horas, e o segundo, a suspensão temporária do processo, isso porque algumas coisas ainda não haviam sido analisadas, a exemplo de um agravo regimental que traz vários questionamentos, entre eles, né, a questão da procedência, né, de quem é que tem a prerrogativa de analisar, por exemplo, uma ação de um civil que não tem o foro privilegiado. Será que essa competência de fato é do Supremo Tribunal Federal? Bom, esse agravo regimental, ele não foi analisado e, teoricamente, o advogado Jeffrey Chikine explicou que a audiência não poderia começar antes de ter uma resposta em relação a isso. Mas, de fato, o objeto já caiu, a audiência começou, inclusive o primeiro a ser ouvido nesse núcleo 2, mais uma vez, é o delator, no caso, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o que ele me disse foi o seguinte, o Jeffrey Chikine, que a qualquer momento o processo pode sim ser suspenso, a decisão está nas mãos do ministro André Mendonça. Inicialmente, quem analisaria isso era o Edson Fachin, ministro Edson Fachin, só que ele está substituindo o Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, que está de férias. Então, Edson Fachin assumiu a corte temporariamente, por isso tivemos um sorteio e pela primeira vez, né, o ministro André Mendonça teria a oportunidade de tomar uma decisão muito importante num processo como esse, no processo que investiga a suposta tentativa de golpe. Qual foi a justificativa da defesa do Felipe Martins? O tamanho desse processo, né, o acesso aos autos, para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, só tiveram ali acesso 4 dias antes da audiência que está acontecendo hoje. Esse pedido para ter acesso aos autos foi feito há mais de um ano e são mais de 78 terabytes de documentos. Para se ter uma ideia do tamanho disso, né, o próprio advogado, o Chikine, disse o seguinte, que ele colocou lá no GPT, no chat GPT, e daria em torno de 1 bilhão de páginas. Se transformasse isso em vídeo, 78 terabytes, seriam pelo menos 17 mil anos assistindo. Então, muita coisa. E ele justificou hoje aqui na audiência, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, que isso é humanamente impossível, ainda mais em 4 dias, né? Se em um ano não era possível, imagina em 4 dias. O ministro Alexandre de Moraes, que preside as audiências, inclusive hoje nesse núcleo 2, ele interrompeu a fala do advogado do Felipe Martins e chegou a ser irônico. Ele disse o seguinte: se o senhor quiser conduzir a acusação, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. E mais, abre aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes, não é o senhor que deve dizer ao PGR se ele vai denunciar o seu cliente no núcleo 1, no núcleo 2, no núcleo 3. Seguiu ali falando, então, o ministro Alexandre de Moraes. Mas, de toda forma, isso não atrapalhou, né, a defesa do Felipe Martins, que teve oportunidade de questionar Mauro Cid também frente a frente no dia de hoje. E o próprio advogado, o Chikine, ele pontuou várias coisas ali afirmadas pelo Mauro Cid na oitiva de hoje. A primeira delas, está lá no X, inclusive, olha, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. Isso foi confirmado mais uma vez pelo Mauro Cid. Outra pontuação, ele afirmou que a minuta do golpe não existe nos autos. Que
prova contra Felipe Martins. Também que Cid nunca teve acesso ao conteúdo da suposta minuta atribuída a Felipe Martins. E ele vai dando ali, né, vários indícios de que Felipe Martins foi preso injustamente e nada tem a ver com esse processo. Por fim, ele coloca ainda que a suposta minuta nunca foi assinada e que, portanto, nenhuma dessas minutas que falam aí seria de autoria do seu cliente, no caso do Felipe Martins. A gente segue acompanhando as audiências ao longo desta semana e de olho, né, para ver se o ministro André Mendonça, que está por decidir esse mandado de segurança impetrado pelo advogado Jeffrey Chikine, vai decidir por suspender o processo até que aquela questão seja resolvida, né, o recurso que eles apresentaram, ou vai deixar tudo acontecer. Está nas mãos do ministro André Mendonça e há, claro, uma expectativa, principalmente por parte dessa ala conservadora, de que se faça justiça em partes, pelo menos nesse caso, já que, mais uma vez, ressalto aqui, é a primeira vez que o ministro André Mendonça tem a chance de participar, né, nesse processo da suposta tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Se tiver qualquer atualização por aí, só nos acionar. Tenha uma boa tarde. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.